Que massacre do Flamengo no Vasco da Gama. E aí, é o que eu falo, me deu até pena de verdade do Léo Jardim. O que vimos foi, de fato, uma superioridade muito grande. Nos últimos 35 jogos, atenção para esse número, 35 jogos, vou repetir, 35 jogos, o Flamengo ganhou 20, o Vasco ganhou 2. O Flamengo resolveu brincar. O Flamengo resolveu usar o seu time principal. E nem usou, hein, o time principal. É bom deixar claro que o Flamengo nem usou o seu time principal. Sem Jorginho, sem Arrascaeta, não começou jogando com o Léo Ortiz, não começou jogando com o Pedro. Um Flamengo misto e que fez um massacre no Vasco da Gama. Foi um massacre o que a gente viu no Clássico. São 3 anos de Flamengo sem perder para o Vasco, gente. O Flávio Prado muitas vezes fala que esses clubes, Flamengo, Palmeiras, estão ficando muito fortes, né? E estão acabando um pouco com as rivalidades regionais. E é realmente bizarro o que a gente vê nessa freguesia recente do Vasco contra o Flamengo. Era uma chance para o Vasco. Era um Flamengo que estava voltando da temporada. Era um Flamengo que estava com seus jogadores ainda sem ritmo de jogo, com seus jogadores voltando, 9 dias de preparação. Tudo indicava que poderia ser um jogo equilibrado. E não foi. Eu sei que tem muito vascaíno dizendo, depois da expulsão. Gente, no primeiro tempo, o Léo Jardim já tinha feito 4 milagres. No segundo tempo, depois da expulsão, aí sim, o Léo Jardim fez mais 3 milagres. Era pro Flamengo ter feito, e aí eu não tô exagerando não, pelo menos 6 a 7 gols no Vasco ontem. Porque o Léo Jardim fez defesaça no chute do Plata no segundo tempo, a queima-roupa. Defesaça no chute do Samuel Lino, também muito perto dele, no ângulo, a queima-roupa. Defesaça na cabeçada do Bruno Henrique. Defesaça naquela finalização meio que sem querer do Léo Pereira de peito. Defesaça no Cebolinha. O Léo Jardim ontem, ele teve uma das maiores atuações de um goleiro nos últimos anos, na minha opinião. E não conseguiu evitar a derrota do Vasco. Foi um massacre o que se viu. Foi um Flamengo que já começa a amedrontar os seus rivais no começo da temporada. Um Flamengo pressionando, um Flamengo atacando, criando chance, criando jogadas ofensivas, sem ser muito ameaçado lá atrás. Ele foi até 2 vezes pelo Vasco em 2 contra-ataques. Uma delas cara a cara que o GB perdeu. Mas também teve muitas chances de gol. Ou seja, mais uma vez o Vasco poderia ter tomado de 6 do Flamengo. E até demais, porque foi um massacre. E aí, é pro torcedor rubro-negro ficar eufórico mesmo, porque o torcedor rubro-negro, ele tá vendo o seu time muito acima dos seus grandes rivais aí, né? O Vasco são 3 anos sem vencer. E é sim para ter um momento de reflexão no Vasco da Gama. Porque, gente, o que o Vasco jogou nessa partida, o que o Vasco entregou contra o Flamengo, era para ter sido uma goleada histórica. Não foi pelos milagres do Léo Jardim. E aí a única coisa de se lamentar que um cara com uma partida como a que ele fez, porque foi uma atuação perfeita do Léo Jardim. O gol que ele sofreu foi indefensável, com um desvio batendo na trave e entrando. Ele fez uma atuação perfeita, 6 defesas dentro da área. O Léo Jardim fez 6 defesas, mas não conseguiu evitar a derrota. O Flamengo chega à sua primeira vitória no Campeonato Carioca com o time principal e com direito a desabafo do Felipe Luiz, hein? Felipe Luiz dizendo que ficou chateado com algumas coisas que foram ditas sobre ele durante as negociações com o Flamengo, né? O Felipe Luiz ficou ali muito chateado.
Quando foi, né? Quando alguns deram a entender que ele era mercenário, que ele poderia sair pela porta dos fundos, né? Que durante a negociação ele fez um desabafo sobre isso, e aí é o que eu quero dizer, né? O que eu quero dizer nesse momento é que o Felipe Luiz, ele tá muito em alta, mas muito em alta. Bom, falando desse jogo de ontem, hein, Mauro César Pereira? Que massacre do Flamengo no Vasco da Gama. E aí, é o que eu falo, me deu até pena de verdade do Léo Jardim. Porque foi uma das maiores atuações que eu já vi de um goleiro, cara. É claro que não foi num jogo super decisivo, é claro que não foi numa final, uma defesa que garantiu um título, mas o Léo Jardim, ele fez pelo menos umas 6 defesaças. Cabeçada a queima-roupa, chute a queima-roupa. Ele só levou o gol, que foi impossível defender, porque teve desvio, bateu na trave e entrou. Agora, Mauro, tem um abismo hoje, né? A gente sempre fala isso, entre o Flamengo e o Vasco. São 3 anos sem vencer o Flamengo, sem o Flamengo perder do Vasco. O Flamengo massacrou, recentemente teve uma vitória de 6 do Flamengo, e ontem poderia ter sido de novo se não fosse o Léo Jardim. Porque pelas chances criadas e as defesas do Léo Jardim, Mauro, o Flamengo poderia ter feito 7, 8 gols. E aí eu vejo algumas pessoas, expulsão, mudou o jogo. Gente, o Léo Jardim já feito 4 defesaças já no primeiro tempo. A expulsão foi justa. Tem gente que está querendo achar uma forma de criticar a expulsão. O cara pisa na panturrilha do Carrascal, o Barros, fora do lance. Não dá, né, Mauro, para questionar alguma coisa dessa vitória. Foi até, eu não vou dizer humilhante, porque o placar foi 1-0, mas foi um massacre do Flamengo. É muito constrangedor alguém ficar tentando discutir arbitragem num jogo desse, né? Aliás, o Barros foi muito tolo, né? Porque se ele quisesse parar a jogada, dava um totozinho ali no Carrascal, né? E faria falta. Ele foi na panturrilha. O juiz estava do lado, o árbitro ali, acabou tomando um cartão desnecessário, com 5 minutos de jogo. Acho que a bronca tem que ser com o jogador do Vasco, né? A bronca do Vasco. O Vasco foi totalmente dominado, uma atuação péssima, muito ruim. E o Flamengo se impôs de forma avassaladora, né? Muita gente ficou depois, o time conseguiu correr. Gente, a questão de não querer fazer o jogo agora não significa que o jogador não consiga correr. No cenário ideal, até eu falei sobre isso durante a semana, a pessoa do clube me falou, Mauro, no mundo ideal, os caras não estão prontos a correr mais do que 20, 30 minutos. Porque o que acontece? Uma equipe de futebol, quando começa a temporada, é o que fazem os europeus, que têm pré-temporada de fato. Ela faz uma preparação física que é a base da temporada. Então você tem que fazer um preparo dos jogadores no começo da temporada para que ele depois faça a manutenção desse condicionamento ao longo da maratona de jogos. Então você pode colocar os caras em campo, todo mundo correr e ninguém sentir nada. Pode sentir hoje, amanhã, daqui a 2 dias, daqui a uma semana. Por quê? Pela precipitação. Claro que o Flamengo vai agora tentar minimizar esse risco, tratando cada caso de forma muito atenta e específica. É uma tarefa agora para médicos, preparador físico, fisiologista, para o técnico na hora de escalar também, com os relatórios que ele vai recebendo do estado dos jogadores, porque hoje em dia você consegue acompanhar a tendência do corpo de qualquer atleta em relação à lesão, propensão à lesão e tudo mais. Então o receio era esse, era não mexer num planejamento que mirava o quê? Ter esses dias todos só treinando, condicionando, treinando físico e técnico, para a equipe ir a campo contra o Fluminense, não completa, e aí mais inteira contra o São Paulo, possivelmente já inteira contra o São Paulo, no máximo contra o Corinthians no dia 1º na Supercopa. E aí teve que antecipar isso. Eu achei até que ele colocou mais titulares do que profissionais, digamos, do que eu imaginava. O único da base foi o Daniel Salles, jogando pelo lado esquerdo. Ele originalmente é lateral direito, mas também jogou por ali, deslocado, porque ele não tinha outro lateral para começar o jogo. O Alexandro só poderia jogar 45 minutos e ele não tinha o Ayrton Lucas, e o Vinha foi negociado com o River Plate. Aí depois o garoto naquela função. Segurou o Jorginho e o Arrascaeta, não foram nem relacionados, né, e foi para o jogo. Foi para o jogo e dominou completamente. O Vasco teve 2 chances no começo do jogo. A primeira tinha impedimento, né? Eu achei até que não foi impedimento, mas a jogada, se vai ser gol, o VAR talvez validasse, mas a bola bateu na trave. E a jogada depois do PH com o GB, né? As siglas do Vasco,
que chutou para fora, né? A bola passou direito do Rossi. O Vasco não chutou mais no gol. Então foram 2 chutes no gol. Né? Na estatística, um só valeu porque o outro tinha impedimento acusado pelo auxiliar. E 32 finalizações do Flamengo. No primeiro tempo, o Flamengo já tinha quase 20. Eram 11 contra 11. Foi um total domínio. O Léo Jardim fez defesa o jogo inteiro. Eu acho que o jogo diz muito sobre o Vasco, sobre o Fernando Diniz, que foi muito mal também. Muito mal. Você vê que o Vasco, que é um time que gosta de ficar com a posse de bola, os times do Fernando são assim, teve 30 e pouco por cento, 37, 38, sei lá, de posse de bola. O Flamengo teve 60 e poucos por cento. Foi uma coisa muito avassaladora em todos os níveis, né? Finalizações, posse de bola, defesas do goleiro. O goleiro do Flamengo não fez nenhuma defesa, a bola nem foi no gol. E 1-0 acabou sendo um placar bem magro, porque o Flamengo continua perdendo muito gol, né? Tem isso também, porque tem as defesas do goleiro e os gols perdidos. E o Léo Jardim estava num dia inspirado e fez grandes intervenções. Se ele tivesse um dia de um goleiro, não digo falhando, mas assim, num dia não muito inspirado, seria uns 3-0, eu acho, ou talvez 4. E assim, ele poderia ter tomado gols ali sem ser questionado. Sabe, aquela bola quente, você fala, não, defesa difícil, o goleiro poderia fazer, mas se defende a grande defesa. Fez várias defesas difíceis. Foram 10 defesas, umas 5 difíceis eu calculo, 4, 5 difíceis. Então, o que vimos foi, de fato, uma superioridade muito grande. Nos últimos 35 jogos, atenção para esse número, 35 jogos. Vou repetir, 35 jogos. O Flamengo ganhou 20, o Vasco ganhou 2. O Flamengo ganhou 20, o Vasco ganhou 2, em 35. Os outros foram tudo empate. São 13, né? 13 empates. 13 empates. É brincadeira, gente. É um abismo até constrangedor, Mauro. É até constrangedor para o Vasco. São 3 anos sem ganhar do rival. Vai fazer agora em março, 3 anos. Foi 1-0 o gol do Puma Rodrigues, no Campeonato Carioca, a última vitória do Vasco. Cara, é um negócio assustador, né? Muito assustador. Agora, o que acontece? Isso começa fora do campo, gente. Em 2013, quando o Flamengo arrecadava dinheiro, ele ia lá e pagava dívida para se organizar. O Vasco virou SAF. A SAF naufragou, um fracasso. Entrou em recuperação judicial, que é o passo anterior à falência. Aí chega para o credor e fala assim, olha, eu vou te pagar com deságio de 92%. Aí quando vende o Ryan, pô, vou acertar minhas contas. Não. Vai lá, atropela o Boca, traz o Rinestrosa, traz o Brenner em São Paulo. Vai contratar jogadores de milhões de dólares, de euros. Ah, mas está entrando dinheiro do Ryan, mas tem as dívidas, está até em recuperação judicial. Cara, isso é bizarro. Então o Vasco não está se organizando. O Vasco não está fazendo nada para mudar isso. Vai trazer mais alguns jogadores, fortalece um pouco mais o elenco, como fez no ano passado, mas vai continuar muito longe do seu grande rival e de outros times mais bem preparados na parte financeira, administrativa e, consequentemente, em campo. É isso. Vai continuar longe. Pode ganhar um joguinho aqui, ficar mais não sei quanto sem ganhar. Essa é a realidade. Isso que a gente está falando não é uma opinião, é uma constatação, é só você olhar. Eu acho que fala-se muito pouco sobre isso, sabe? A gente fala muito do Corinthians, a dívida do Corinthians, a dívida de São Paulo, e a dívida do Vasco é colossal, gente. 1,4 bilhão, alguma coisa assim. E detalhe, existe hoje na mão de clubes brasileiros o Coringa, né? Fosse um jogo de cartas, tem um Coringa, o Coringa da SAF. Ah, se tudo formal, vira o SAF. Joga na mesa aqui, vira SAF. E aí seja o que Deus quiser, né? Tem SAFs e SAFs, né? O Vasco, até esse Coringa já foi queimado. Não tem. Não tem, caramba, cara. Aí o Vasco entra em recuperação judicial, que é um recurso para você se reestruturar. Ontem até eu vi, foi engraçado, o camarada mandou assim para mim uma mensagem na live. Não, mas uma empresa em recuperação judicial pode contratar funcionários, até continuar funcionando. Sim, mas no futebol, esse funcionário bonitão custa 5 milhões de dólares. Você não contrata um jogador e um funcionário, sei lá, um office boy, um gerente, uma secretária, um segurança. Você não contrata um funcionário para uma empresa e paga 5 milhões de dólares para tê-lo. Você paga o salário do cara, que muitas vezes é bem pequeno, não é isso? Agora, no futebol, para trazer um jogador, é como se essa empresa em recuperação judicial, o dono comprasse um iate. Não, mas o iate não joga, não é necessário o jogador. Ah, o jogador é necessário? Não é necessário. Você não pode ter, você não tem dinheiro. Você tem dinheiro, mas tem dívida. Então você não deveria ter esse jogador, você vai ter os jogadores que você pode pagar. Comparação esdrúxula, quer dizer, o futebol tem peculiaridades. Então, essa fase do Vasco se explica de fora do campo para dentro, cara.
É muito claro. Um dos executivos da 777, quando ela desembarcou aqui no Brasil, após uma derrota do Flamengo para o Vasco no Campeonato do Rio de Janeiro, virou e falou o seguinte: é a última vez que os dois times se enfrentam com essa disparidade técnica. Ou seja, ali embutida uma promessa: contrataremos jogadores tão bons que em alguns meses, dentro de no máximo um ano, teremos aqui jogadores para enfrentar o Flamengo. É mentira. Isso não aconteceu. E também você não monta em um ano um time. O time que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem, são times que foram sendo formados ao longo das temporadas. Você contrata tantos aqui, outros ali, mais outros, vai chegando, né? Uns vão saindo, vão chegando e está sempre mudando. E isso nunca aconteceu. E o Vasco contratou vários jogadores quando virou SAF, mas nada deu certo. Nada deu certo e agora poderia pegar o dinheiro do Ryan e começar a pagar a conta, arrumar a casa, ter um time mais bom. Ia perder do mesmo jeito do Flamengo. Contratou um monte de jogador no passado, continua sem ganhar do Flamengo. E foi a final da Copa do Brasil, batendo pênalti aqui e ali, né, avançando aos trancos e barrancos, e nos pênaltis foi eliminado. Foi derrotado na final. E no campo, aliás, foi derrotado na final pelo Corinthians e acabou perdendo o título da Copa do Brasil. Né? Não ganhou. E se ganhasse também, o que ia mudar? Ganhou um título ali, comemora aquele título, mas os problemas continuam gigantescos, enormes. Então, assim, isso vem de fora do campo. Sabe? É incrível alguém não querer olhar para isso. É como se fosse o seguinte: você pega, é um raio-x da realidade. Está ali, ó. Gente, 35 jogos, 20 derrotas e 2 vitórias contra o seu maior rival. Olha, no mundo, sei lá, só Torino e Juventus talvez tenha aí uma disparidade dessa. Sei lá, tem que pesquisar bastante para encontrar 2 rivais que tenham... Eu acho que Torino e Juventus há muito tempo nem é uma rivalidade assim, né? A Juventus rivaliza mais com os Barcelona e Espanhol, Mauro, talvez. Mas não é um rival, né? É o grande da cidade e o pequeno médio da cidade. Estou falando 2 grandes, que o Torino já foi um grande na Itália, né? Já foi um time dominante, mas muito lá atrás, no passado, né? Pô, você pegou o rival do Chelsea, é o Fulham, mas é menor. O Fulham é rival do Chelsea, o Chelsea não é rival do Fulham, é uma coisa ao contrário. Estou falando de assim, 2 rivais. Como se fosse Inter e Milan, sabe? Fosse Lazio e Roma, como se fosse Liverpool e Manchester United, não o City. O City é depois. Os rivais eram Liverpool e Manchester United, cidades próximas ali e tal. Sabe? Grandes rivais de verdade, né? Que se enfrentam ali duramente. Cara, difícil encontrar River e Boca, né? Raça Independente. Na Argentina tem vários duelos assim. Pega Cruzeiro e Atlético. Pega os clássicos de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, se enfrentando. Acho que nenhum deles você vai encontrar um negócio de 35 jogos, um time ganhou 20 e outro ganhou 2. Tem que pesquisar, vai ser difícil achar algo parecido. Sério. Você vai ter domínio de um, de outro, mas dessa maneira, cara, é um negócio... Isso se explica de fora do campo, sabe? O vascaíno tem que olhar para isso, cara. Tem que olhar, o que acontece? É isso. E vai continuar desse jeito. Alguém acha que o Brenner e o Rinestrosa vão mudar tudo? Pode melhorar o time ali, pode ganhar um jogo, pode até quebrar essa série no próximo encontro entre os 2 times, mas a distância que se viu em campo vai continuar, infelizmente, para o Vasco. Se você olhar, né, Mauro, até dentro disso que você estava falando, pegando São Paulo como exemplo, nos últimos anos, ano passado, o Corinthians ganhou do Palmeiras uma final e eliminou. Sim. O São Paulo recentemente ganhou final do Palmeiras, sim, eliminou 2 anos seguidos o Palmeiras na Copa do Brasil. O próprio Santos, ano passado, foi no ano que o Santos caiu, ele ganhou do Palmeiras um jogo no Campeonato Brasileiro. Não tem essa diferença no confronto direto, sim, como essa de Flamengo e Vasco. Comparou o Fluminense ganhou do Flamengo, perto do Flamengo. Ganhou o campeonato. Ganhou 2 campeonatos cariocas em cima do Flamengo. Ano passado venceu o Flamengo no Brasileiro. O Fluminense enfrenta o Flamengo. Né? Teve um momento que ele estava com mais vitórias, depois ficou com mais derrotas. O Botafogo virou SAF também, que nem o Vasco. O Botafogo enfrenta o Flamengo. Perde, ganha e tal. Né? Ganha no Maracanã. Às vezes até vinha acontecendo assim, de ganhar no Maracanã e perder no Engenhão. Né? Mas está lá, joga com o Flamengo, enfrenta. O Vasco perde. Perde. Vou repetir o número, gente. 35 jogos, 20 derrotas, 2 vitórias. Pesquisem um clássico de 2 times grandes no seu país, na sua região, 2 grandes, rivais que têm uma disparidade dessa num passado de 30, 40 jogos. É muito difícil, acho que talvez não tenha no mundo inteiro. E quem fala muito sobre isso, né, Flávio, aí eu tenho que ser justo, você fala muito sobre isso aqui. Eu até discordo que você fala, tem rivalidade que nem existe mais. Só que você acaba ganhando muita razão quando o Mauro traz um número como esse.
né? De 35 jogos, 2 vitórias do Vasco, é isso, Mauro? 35, 2 vitórias e 20 derrotas. 3 empates. De 35 jogos, o Vasco só ganhou 2 do Flamengo. E você fala muito isso, Flávio, que tem time que se apequena, que nem é mais rivalidade. E isso ganha uma força. Porque o Vasco perdeu, olha aí, ó, tá aí, ó, 35 jogos, 20 vitórias do Flamengo, 13 empates, 2 vitórias do Vasco. Gols do Flamengo, 55. Gols do Vasco, 25. Mais que o dobro. 69% de aproveitamento. Isso aí é muito constrangedor. E eu falo, se o torcedor do Vasco ficar chateado, é burrice, porque o torcedor do Vasco tem que estar constrangido e puto com isso. Porque não é só essa diferença que a gente está falando. A gente está falando de um confronto que o Flamengo, em 2024, ganhou do Vasco de 6-1. E ontem era para ser 7 ou 8-1, se não fosse a atuação milagrosa do Léo Jardim. Eu até acho, eu já critiquei muito as finalizações do Flamengo, mas ontem eu acho que foi mais mérito do goleiro. Pô, a finalização do Plata no segundo tempo, ela foi uma baita finalização, um chute a queima-roupa. Ele pega, ele estica a mão e joga a bola pro alto. Teve a finalização também do Bruno Henrique, cabeceou certinho pro chão. Ele pega a bola no kick, o chute do Lino no ângulo ali perto e ele pega. Foi uma atuação de gala do Léo Jardim. Então, Flávio, não são só esses números, é que são derrotas humilhantes, pô. 6-1. Ontem o Léo Jardim fazendo milagre. Era para ser goleada de novo. Isso reforça o seu argumento, né, Flávio? De que tem rivalidades que estão se acabando. Hoje o Flamengo é muito mais rival do Palmeiras, por exemplo, do que do Vasco, com todo respeito ao Vasco. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu falo da grandeza do Vasco, da torcida. Mas não dá pra gente ser mentiroso aqui. Não dá pra gente querer mentir pro nosso público. Hoje, o Palmeiras é muito mais rival do Flamengo do que o Vasco.